Olá, este é o From the Top, o videocast da entrevista mensal da revista Autodata com executivos do setor automotivo, que você pode ler online em autodata.com.br ou assistir aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Chegamos a agosto com um convidado que há meses nós tentamos achar uma brecha na sempre concorrida agenda dele, pois é o executivo que comanda, nada mais nada menos, que a maior operação automotiva da América do Sul. Mas antes de começar, vamos ouvir a mensagem da Continental Parafusos. Voltamos já. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Esta entrevista integra a edição digital da revista Autodata de agosto e fica disponível aqui também na íntegra no canal de Autodata no YouTube. Eu sou Pedro Kutney, editor da revista Autodata, e para a conversa de hoje eu conto com a ajuda do André Barros, editor da agência Autodata. Olá, André. Olá, Pedro. Vamos aí, mais um From the Top. E o nosso entrevistado de hoje, como eu já disse, dirige a maior operação de produção e venda de veículos da América do Sul. Ele também toca o maior plano de investimento da história na região, algo de 32 bilhões. E é o presidente da Stellantis América do Sul, a quem agradecemos este espaço na agenda para conversar conosco. Muito bem-vindo à nossa sala de bate-papo virtual do From the Top, Erlander Zola. Como vai? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, André? É um prazer estar aqui com vocês hoje para que a gente possa conversar, falar um pouquinho sobre a indústria. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Zola, ele vai completar em breve o seu primeiro ano como presidente da Stellantis América do Sul, cargo que assumiu em outubro de 2025, mas bem antes disso, ele já era um dos mais importantes executivos da empresa na região. Graduado em administração e pós-graduado em marketing, o Zola acumulou grande experiência na área de marketing e vendas de veículos. No ano 2000, ele assumiu o cargo de gerente de marketing da Volkswagen do Brasil, de onde saiu 12 anos depois, contratado como diretor de marketing da BMW. E logo depois, em 2014, assumiu a mesma posição na Audi. Em 2017, o Zola deixou a sua especialidade em empresas de origem alemã para assumir o desafio de fazer negócios do jeito ítalo-brasileiro, ao ser contratado como diretor da marca Fiat, na empresa que, naquela época, era chamada de FCA Latam. E esse começo não foi nada fácil. Justamente naquele ano em que o Zola iniciou a sua carreira à frente da Fiat, a marca perdeu a liderança de mais de 10 anos no mercado brasileiro. E no ano seguinte, em 2018, perdeu também o segundo lugar. Demorou alguns anos até que os investimentos da empresa dessem a Zola os produtos de que ele precisava para recolocar a Fiat na liderança do mercado brasileiro, o que só aconteceu de novo em 2021, no mesmo ano em que a Stellantis foi formada após a fusão da FCA com a PSA. Na nova empresa, o Zola seguiu como vice-presidente responsável pela marca Fiat na América do Sul, depois também acumulou a direção de operações da Jeep e Ram no Brasil e de veículos comerciais na América do Sul. Até que, já no fim de 2025, foi chamado para ser o primeiro brasileiro a comandar toda a operação da Stellantis na América do Sul. Então, é justamente neste ponto que eu começo a fazer as perguntas, Zola. O quanto a sua atuação na empresa, que recolocou a Fiat na liderança do mercado brasileiro, foi importante para que você fosse nomeado presidente da Stellantis América do Sul, hein? Olha, Pedro, eu acho que, sem nenhuma dúvida, foi muito importante, mas, obviamente, essa é uma pergunta que é mais adequada, inclusive, ao Antônio Filosa, meu chefe, do que a mim. Ele poderia responder de forma muito mais clara do que eu quais foram, né, as características que eles encontraram em mim para liderar a operação aqui. Mas eu, obviamente, não tenho dúvida em afirmar
que tudo aquilo que a gente teve a oportunidade de construir juntos, né, porque o Antônio, né, durante a minha trajetória aqui na empresa, no Brasil e na América do Sul, esteve muito próximo de mim, acompanhou de forma muito próxima todo o trabalho que foi feito com a marca Fiat ao longo, né, desses últimos 10 anos, para que a gente tivesse a oportunidade de reposicionar a marca no mercado brasileiro, no mercado sul-americano, identificar quais eram as fragilidades, né, da marca ao longo desse período, para tentar, sobre o aspecto de produto, nos dar a oportunidade de fechar os gaps tecnológicos que nós tínhamos naquele momento, identificar produtos que poderiam complementar o nosso portfólio, identificar as fragilidades que a marca tinha sobre o ponto de vista estratégico naquele momento, para poder atender adequadamente a necessidade do consumidor brasileiro, sul-americano, né, naquele instante. Eu acho que todos os movimentos que a gente fez durante esse período foram movimentos muito acertados, né, que nos deram a chance, em primeiro lugar, de fazer com que a marca dependesse cada vez menos de produtos extremamente populares, né? E eu diria que a chegada da nova estrada, a chegada do Fiat Pulse, a chegada do Fiat Fastback, além de, obviamente, o desenvolvimento de uma série de versões de alguns dos outros produtos que nós tínhamos no line-up. Posso mencionar alguns deles. O Argo Trekking, né? Versões topo de linha da Toro, como era o caso da Toro Range e da Toro Ultra, né, naquele instante. Além de muitos outros movimentos que foram feitos, nos deram a oportunidade de reposicionar a marca Fiat, no sentido de fazer com que ela não dependesse tanto de produtos extremamente populares, né? Como era, né, à época, o posicionamento, né, da marca. E a conjugação de todos esses produtos, com todo o movimento que foi feito em termos de posicionamento da marca em relação até mesmo a logotipia da marca que mudou naquele período, toda a identificação visual da rede de concessionários, que mudou muito ao longo daquele período, para que as pessoas pudessem entender e sobre o ponto de vista de experiência nos nossos showrooms, de fato, olhar para uma marca que se renovava, uma marca que buscava, de fato, um posicionamento diferente, né, daquele posicionamento ultra popular que nós tínhamos no passado. E a conjugação de todos esses movimentos, né, de um portfólio de produtos adequado, com uma nova identificação visual, e, obviamente, uma comunicação que nos dava a oportunidade de deixar claro aos nossos consumidores esse novo momento da marca, nos permitiu avançar, conquistar um número cada vez maior, né, de consumidores, especialmente de consumidores, eu diria, né, de uma camada diferente do mercado brasileiro, especialmente os consumidores de SUV, os consumidores de picapes, a partir de um crescimento muito grande do nosso line-up, tanto com a nova estrada quanto com a Toro, à época. E a combinação da nossa participação de mercado em SUVs e picapes nos deu, né, a oportunidade, sobre o ponto de vista financeiro, de olhar para um novo momento, né, da marca Fiat no Brasil, na América do Sul, já a partir do ano de 2021, nos devolveu também a liderança de mercado, e hoje, né, a gente tem a oportunidade, 5 anos depois, quase 6, de observar a Fiat liderando, né, o mercado brasileiro,
ao longo de todo esse período, de observar a estrada, né, como o veículo mais vendido do Brasil já há 5 anos consecutivos, também, né, o veículo mais vendido na América do Sul. E todo esse movimento é um movimento que nos enche de orgulho e que eu não tenho dúvida em afirmar, contribuiu muito para que eu pudesse assumir essa nova responsabilidade hoje aqui na Stellantis. Zola, você está completando aí um ano à frente da Stellantis América do Sul. Vamos já tentar fazer um balanço aqui. Quais foram os principais desafios e as principais conquistas dessa sua gestão nesse quase primeiro ano? Bom, vamos lá. Eu acho que é um momento muito desafiador, né, da indústria como um todo, né, um momento de transformação da indústria. E ao longo desse primeiro ano, muitos desafios, né, surgiram, né, no caminho. Acho que, em primeiro lugar, porque a gente vive um momento geopolítico muito desafiador, com guerras, né, que interferem e influenciam muito o abastecimento, né, de peças dentro do nosso mercado, que geram restrições importantes, que obviamente influenciam muito os custos de produção, especialmente sobre a ótica logística, né? Portanto, um momento muito desafiador, com muitas mudanças acontecendo sobre a ótica de comportamento do consumidor, que também são influenciadas, inclusive, por esse mesmo movimento, né? Sem nenhuma dúvida, né? O preço do petróleo no mercado global ao longo dos últimos meses, em especial depois da guerra, né, tem influenciado muito a dinâmica do negócio de automóveis, não apenas, né, na nossa região, mas no mundo como um todo. Portanto, um momento bastante desafiador, e eu diria que ter a oportunidade, diante de um cenário como esse, de encontrar caminhos para manter as nossas marcas competitivas, manter as nossas marcas com um posicionamento claro, né? E que nos dá a oportunidade de observar aqui no mercado brasileiro a Fiat, né, liderando o mercado, né, ainda com uma demanda muito vigorosa, né, sobre os nossos produtos, demanda tal, inclusive, que em boa parte deles nos deu a oportunidade, nos dá a oportunidade agora, nesse momento, de estabelecer um terceiro turno na planta de Betim, inclusive expandindo a nossa capacidade produtiva em Betim, em virtude da demanda de alguns dos nossos produtos, e isso é, claro, muito positivo, né? Demonstra o desejo e o interesse dos clientes pelos nossos produtos, o que é, de fato, muito, muito interessante. O lançamento, né, de produtos importantíssimos para nós, como é o caso do Jeep Avenger, que, né, nós lançamos na última semana, um produto super esperado pelo mercado brasileiro e que, nesse primeiro momento, já vem surpreendendo sobre o ponto de vista de repercussão, de vendas, né? Os nossos concessionários extremamente animados com esse primeiro momento, um fluxo muito grande nas nossas lojas, o que está, de fato, impulsionando, né, as vendas tanto do Avenger quanto de outros produtos da marca Jeep. Então, um momento muito especial. E um momento que, sobre o ponto de vista estratégico, envolve uma série de lançamentos que chegam, né, nesse instante. Eu acho que esse segundo semestre, para nós, do ano, é muito importante pelo lançamento do Avenger, que nós temos agora, né, o lançamento do Argo X, que acontece ainda esse ano, um lançamento muito importante para a marca Fiat, e que, como eu tenho dito, né, nos dão a oportunidade, nesse instante, de estabelecer um novo momento, né, para a marca Jeep com a Avenger, né, e a partir de agora com uma renovação importante do nosso
portfólio, idem com Fiat, que recebe agora no segundo semestre o Argo X, e que ao longo, né, dos próximos anos, até 2030, vai contar com um lançamento por ano, portanto, também um momento muito vigoroso, né, para a marca Fiat. Portanto, um momento muito especial. Eu diria que um momento muito importante para nós todos, pelo fato da gente ter a chance hoje, né, de ver a Stellantis, né, com uma participação de mercado muito forte, né, aqui no Brasil, aqui na América do Sul. Continuamos aí com uma participação de mercado próxima de 30% no Brasil, que supera os 20% na América do Sul, o que demonstra a importância, né, da nossa região para a operação Stellantis, né, no mundo. Como vocês bem sabem, a América do Sul representou no último ano cerca de 5% das vendas globais de automóveis. Na Stellantis, nós representamos aqui na América do Sul cerca de 18% das vendas da Stellantis no mundo, o que demonstra de forma muito clara a representatividade da operação da Stellantis aqui na América do Sul. E eu tenho certeza, né, que nós temos planos, né, estratégicos de fato muito competitivos para que a gente tenha a chance de manter uma participação vigorosa aqui na região. Em alinhamento com o plano estratégico global da companhia, divulgado recentemente, né, o Fastlane 2030, você afirmou que será dada prioridade à marca Fiat no mercado brasileiro e que não haverá mais sobreposição de produtos da líder de vendas no grupo com carros Peugeot e Citroën. Como e quando nós veremos na prática este rearranjo de portfólio? Muito bem. Obviamente, a Stellantis nasceu em 2021, a partir da fusão da antiga FCA, né, com a antiga PSA, e naturalmente em alguns mercados, alguns dos produtos que anteriormente competiam entre si precisavam, de alguma forma, encontrar, né, mecanismos. Era importante que a empresa pudesse amadurecer sobre o ponto de vista cultural para identificar um posicionamento que nos desse a oportunidade de manter cada uma das nossas marcas competitivas em um nicho específico de mercado. Alguns dos lançamentos que aconteceram, né, nos anos que sucederam a fusão, o nascimento da Stellantis, ainda eram, né, lançamentos que nos davam a oportunidade de ter produtos que buscavam, né, os mesmos consumidores. Hoje a gente já tem a oportunidade, a partir dos lançamentos que serão feitos para cada uma das marcas, de identificar um posicionamento muito claro para cada uma delas. E é por isso que eu tenho afirmado que, sobre o ponto de vista estratégico, né, especialmente no Brasil, e é óbvio que essa também é uma realidade diferente para cada um dos mercados, né, a realidade em termos de posicionamento de marca no Brasil não é exatamente a mesma que nós temos na Argentina para cada uma das nossas marcas, que não é exatamente a mesma que nós temos no Chile. Porém, em cada um dos mercados a gente precisa identificar caminhos, né, estratégicos que nos deem a chance de posicionar adequadamente os nossos produtos. Aqui no Brasil, esse já é um posicionamento claro, conhecido, né, para nós, especialmente diante daquilo que envolve Peugeot e Citroën. Peugeot e Citroën são marcas de nicho hoje, né, aqui no Brasil, porém ainda com produtos que não nos dão a oportunidade de posicioná-las da forma que nós gostaríamos, né? E os produtos que virão, né, dos movimentos estratégicos que nós fizemos
para o posicionamento dessas marcas aqui na região, vão nos dar a chance de posicioná-las de maneira adequada, né? E isso vai levar cada uma delas a buscar um posicionamento imediatamente superior ao da Fiat, no nicho, e que vem através de parcerias estratégicas que nós estamos estabelecendo para o desenvolvimento de produtos em nível global, né, para algumas dessas marcas, né? Portanto, a lógica que envolve essas parcerias e à medida que a gente tiver a chance de contar com esses lançamentos aqui na região, vão nos dar a chance de consolidar, né, um posicionamento para cada uma dessas marcas, diferente daquele que elas têm hoje, mais premium, tá certo? Para ambas, tanto o Peugeot quanto o Citroën, e de forma claramente diferente do posicionamento que a gente ocupa hoje com o Fiat. Qual que é o impacto do avanço dos produtos chineses nos negócios da Stellantis na América do Sul? A queda de vendas na Argentina e no Chile está ligada a essa competição com os chineses? Olha, André, as movimentações que envolveram o mercado argentino e chileno são movimentações que envolvem uma lógica bastante diferente, tá? Em primeiro lugar, o mercado chileno é um mercado aberto há muitos anos, né? Onde os chineses já exercem, né, uma presença muito efetiva, muito grande, né, e já tem uma participação absolutamente consolidada, né? Portanto, a movimentação que envolve o mercado chileno, ela tem como base a disponibilidade de produtos em categorias específicas para que você, de fato, possa ser competitivo, né, nesse mercado, que já é um mercado onde os chineses têm uma participação muito vigorosa há muitos anos, né? A nossa participação de mercado no Chile é uma participação de mercado importante, que sofreu, né, alguns movimentos ao longo desse último ano, especialmente em virtude da indisponibilidade, né, de alguns produtos que no ano passado tinham um nível de competitividade bastante adequado nesse mercado e que nesse ano não tem mais, tá certo? Eu diria que nesse caso movimentos naturais, né, de mercado que nós hoje estamos trabalhando para poder resolver, né, e que estão ligados a modelos específicos que muito em breve vão ter, né, a chance de se tornar mais competitivos. Já o mercado argentino é um mercado que cresceu muito no ano de 2025, né? O Milei promoveu movimentos no mercado argentino, especialmente de abertura do mercado, que deram a oportunidade tanto de marcas chinesas quanto de muitas outras marcas que tinham limitações para entrar no mercado argentino e que hoje tem um nível de liberdade muito maior. Isso provocou esse crescimento muito grande. O mercado argentino cresceu mais de 50% no ano de 2025, e nesse ano cai 10% em relação ao ano passado, tá certo? Mesmo assim, né, o crescimento de muitas marcas que tinham dificuldades de se posicionar de forma competitiva no mercado argentino, entre aspas, fechado, hoje é muito maior. Então, no nosso caso, né, que temos duas plantas na Argentina, né, uma delas em Córdoba, a outra em El Palomar, né? Nós que produzíamos lá, a partir desse movimento todo que envolve a abertura do mercado, naturalmente, nós precisamos, né, e estamos, né, nesse instante, restabelecendo, né, planos sobre o ponto de vista estratégico no mercado argentino para que a gente tenha a oportunidade de competir de igual para igual
a partir dessas mudanças estratégicas que aconteceram na Argentina, mas que não envolvem apenas chineses, mas todos aqueles que têm a oportunidade de entrar no mercado argentino com um nível de facilidade e de competitividade muito maior do que tinham anteriormente. Então, eu diria que de forma natural, né, a partir de uma mudança de mercado importante que aconteceu no mercado argentino, nós hoje estamos trabalhando, né, para que a gente, de forma muito rápida, tenha a oportunidade de ganhar competitividade de maneira a recuperar espaço no mercado argentino. De qualquer forma, nós hoje lideramos o mercado argentino, com uma participação de mercado também, né, que supera 27% lá, né, no mercado argentino, com um nível, né, de consistência e desejo por algumas de nossas marcas muito relevante, e que eu tenho certeza, né, que muito em breve, especialmente a partir daquilo que hoje, né, é definitivo para que a gente seja competitivo, não apenas na Argentina, não apenas no Chile, mas em muitos mercados da América do Sul. Muitos mercados na América do Sul, hoje, são abastecidos pela Ásia, né? Ou seja, os produtos que são fabricados na Ásia, em geral, conseguem chegar hoje, não apenas, né, ao mercado argentino, ao chileno, mas ao equatoriano, ao mercado peruano, né, e a muitos outros mercados, colombiano, de maneira muito competitiva. E é fundamental, né, e eu acredito que, sobre o ponto de vista estratégico, as nossas parcerias vão contribuir muito para que a gente tenha a oportunidade de melhorar o nosso nível de competitividade em cada um desses mercados. Zola, como você mesmo já disse, né, as marcas da Stellantis, elas ainda lideram com alguma folga o mercado do Brasil e da América do Sul em vários países, né? A região também segue sendo a mais lucrativa do grupo por enquanto, né, segundo os últimos balanços divulgados. Mas em alguns países, inclusive no Brasil, já se nota uma redução dessa participação, né, como você estava comentando aqui na pergunta anterior, né? E especula-se até que 2030, em menos de 4 anos, uma marca de origem chinesa passe a ser líder de vendas no mercado brasileiro, né? Como é que a Stellantis está se preparando na prática para enfrentar essa concorrência e não perder market share? Olha, esse é um desafio muito grande, né, Pedro? E nós sabemos, né, que o tamanho do desafio é grande. Porém, eu diria que os movimentos estratégicos que a gente tem feito nos dão a chance de afirmar com muita segurança que o nível de competitividade que nós temos na Stellantis é muito grande hoje. As parcerias estratégicas que nós temos, né, também com chineses, nos dão a oportunidade de olhar para o futuro baseado, inclusive, naquilo que, sob o ponto de vista tecnológico, hoje é desejado pelos clientes, também de forma muito positiva. Nós temos hoje, dentro da Stellantis, a possibilidade, né, de usar a força de cada uma das nossas marcas diante daquilo que, ao longo, né, desses 50 anos de experiência, né, que as nossas marcas, né, têm, né, aqui no Brasil, e tudo aquilo que elas tiveram a oportunidade de construir junto aos nossos clientes. E hoje, né, unir toda essa experiência com aquilo que a empresa tem a oportunidade de nos oferecer sobre o ponto de vista estratégico, por exemplo, com uma parceria como a que nós temos com a Leapmotor, né? Uma empresa chinesa, muito competitiva,
uma empresa que cresce de forma muito importante também no Brasil e que, sobre o ponto de vista estratégico, nos dá a oportunidade também de usufruir de tudo aquilo que, sobre a ótica tecnológica, a gente pode aproveitar, né, daquilo que ela já oferece, né, hoje para os produtos que são vendidos, né, aqui no Brasil, hoje também na Argentina, também no Chile e muito em breve em outros mercados aqui da América do Sul, para que, sobre a ótica tecnológica, algumas dessas soluções nos deem a oportunidade de introduzir em outros produtos de outras marcas da Stellantis as mesmas soluções. O que certamente, sobre o ponto de vista de competitividade, pode ser muito relevante para que a gente tenha a oportunidade de aumentar, de ampliar a nossa oferta para os nossos clientes em cada uma das marcas que nós trabalhamos, né, aqui no mercado. E eu tenho certeza que, sobre o ponto de vista tecnológico, sobre o ponto de vista de competitividade, isso é muito importante para garantir a possibilidade da gente continuar liderando o mercado nacional. Além disso, né, eu tenho certeza que alguns assets, eu diria que muito relevantes, né, para nós, como o expertise que nós temos no mercado de picapes. Hoje, se a gente tiver a oportunidade de olhar para o mercado de picape, que é um mercado muito importante hoje no Brasil e na América do Sul, a participação de mercado que nós temos no segmento de picapes com a Fiat e com a Ram combinadas, né, é muito vigorosa, né, num segmento muito importante, tanto sobre o ponto de vista de dimensão, quanto sobre o ponto de vista de rentabilidade, né, aqui na região. E a oportunidade que a gente tem de explorar um segmento como esse, com a oportunidade de ter hoje a capilaridade, né, que a Stellantis tem aqui no Brasil, aqui na América do Sul, o nível de cobertura que nós temos hoje, né, em todo o mercado nacional, em todo o mercado sul-americano, é algo de fato muito importante. Portanto, a oportunidade de combinar, né, a força das marcas que nós temos aqui, com as parcerias estratégicas, né, já estabelecidas, a parceria da Leapmotor, a parceria que nós temos também, né, já estabelecida com a Dongfeng e que seguramente vai nos dar a chance ao longo dos próximos anos também de explorar os produtos que vão chegar e de trabalhar isso de forma complementar a tudo aquilo que a gente já oferece hoje, nos dá a convicção de afirmar que a Stellantis vai continuar muito competitiva aqui na região e apta, né, a liderar esse mercado durante muitos anos. Ainda falando dos chineses, eles estão provocando uma espécie de contra-ataque das marcas que já estavam aqui, né? A gente tem visto muitos descontos, muitas promoções, inclusive redução de preço de tabela, né? Como que você analisa esse cenário? Você acha que os preços dos carros vão continuar baixando, que é um movimento sem volta? Olha, eu acho que o que é fundamental, né, é garantir um movimento que esteja atrelado àquilo que o consumidor brasileiro pede, né? Quem define, né, o que é bom, o que é interessante, o que é atraente, são os nossos clientes, é o mercado, né, em si, e é fundamental que hoje a gente tenha a oportunidade de posicionar os nossos produtos de forma competitiva diante daquilo que o mercado pede em relação a preço e conteúdo, né? Eu não acho que esse movimento que se estabeleceu ao longo, né, desses últimos meses e que intensificou
uma queda de preços ao longo desse período, é um movimento que vai continuar acontecendo ad eterno. Obviamente, existe um limite para isso, mas é fundamental que a gente tenha a oportunidade de ter produtos competitivos diante desse cenário. E eu tenho certeza que hoje os nossos produtos, diante daquilo que a Stellantis pode oferecer, diante daquilo que a Fiat, a Jeep, a Ram, Peugeot, Citroën e Leapmotor oferecem no mercado brasileiro, nos dão a oportunidade de competir de forma bastante saudável com aquilo que o mercado pede, né? É exatamente por isso que a gente tem a chance de observar a estrada, né? Liderando o mercado brasileiro, né? Aumentando seus volumes em relação ao último ano. É por isso que a gente tem, né, ainda uma demanda muito interessante em muitos dos nossos produtos. E é claro que o ciclo de vida de cada um deles determina também, né, a necessidade de renovação, né, e naturalmente, diante daquilo que acontece no mercado, à medida que você se aproxima, né, do momento de renovação, do fim do ciclo de um produto para o início de um outro, você tem oscilações naturais que vão acontecer ao longo desse período. Sempre foi assim, vai continuar sendo, mas eu tenho certeza que a oportunidade que a gente tem hoje dentro da Stellantis, com a força de cada uma das nossas marcas, dos nossos produtos, e até mesmo diante daquilo que a gente tem observado diante dos nossos últimos lançamentos. Eu estou muito seguro em afirmar que a Stellantis e as nossas marcas vão se manter muito competitivas aqui no mercado. Olha, os carros da parceira chinesa Leapmotor, né, devem começar em breve a ser montados pela Stellantis aqui na fábrica de Goiânia, em Pernambuco. Este seria, digamos assim, um reconhecimento da incapacidade nossa, da empresa, de competir com certos produtos chineses, né? E ainda, eu pergunto assim, qual é a exata intenção com a Leapmotor? É seguir fazendo só a montagem de partes importadas aqui no país, né? Ou nacionalizar os componentes desses carros? Olha, Pedro, eu diria que é exatamente o inverso, né? Nós, da Stellantis, sempre, né, apostamos muito na capacidade de localizar os nossos produtos como uma das ferramentas que nos favorece competitividade, né? Ao longo dos últimos anos, sempre foi assim, né? A capacidade de localizar sempre nos deu a oportunidade de melhorar o nosso nível de competitividade. Os últimos movimentos, né, das marcas chinesas, especialmente diante daquilo que envolve algumas, né, que têm crescido muito nos últimos anos a partir, né, da produção através exatamente desse modelo que envolve kits, né, CKD, SKD, tem tido, demonstram, né, que esse é um modelo que também hoje tem funcionado muito bem e que parte de algo que certamente, né, influencia muito, né, o mercado brasileiro a partir do momento que você tem uma transição energética acontecendo, em curso, a capacidade, nesse caso, tá certo? De estabelecer, né, um nível de competitividade muito grande a partir de um modelo de negócio que utiliza hoje, né, a escala e as vantagens que a produção industrial na China propiciam em virtude de uma escala de produção muito grande e de uma série de outros elementos que influenciam de forma muito efetiva o custo desses produtos na China, tá certo?
o custo do dinheiro na China, a escala de produção que eles têm lá, efetivamente um nível de verticalização da produção muito grande, né? Uma lógica que envolve mão de obra completamente diferente, né, daquela que é utilizada aqui no Brasil e que garantem a eles hoje a oportunidade de ter, né, um nível de competitividade muito grande, mesmo, né, com os movimentos que recentemente aconteceram sobre o ponto de vista de aumentos tributários dos kits, né, ao longo desses últimos anos. E é por isso que a gente aqui tem uma leitura bastante clara, né, em relação a esse movimento. E eu diria, né, que o governo brasileiro também tem um papel muito importante diante daquilo que envolve o futuro, né, do modelo de negócio aqui no Brasil. Se o modelo de produção que envolve, né, kit CKD e SKD se estabelecer como um modelo competitivo, nós temos a oportunidade, obviamente, de utilizar esse modelo e tentar, né, aproveitar o nível de competitividade que isso oferece, né? É um modelo conhecido, né, que basicamente já é operado, inclusive, por nós, né, em alguns dos nossos produtos aqui na região. Esse é o modelo de negócio que a gente vai estabelecer e iniciar com, né, a Leapmotor aqui. E é exatamente, né, o governo que eu tenho certeza vai estabelecer, né, os movimentos futuros que envolvem, né, esse negócio. À medida que localização for uma das ferramentas que nos dá a oportunidade de ganhar competitividade, a gente está preparado para isso, né? Se, né, os kits se mantiverem competitivos, né, como hoje, né, a gente observa, esse também é um modelo que a gente pode utilizar. Portanto, eu diria que, seja qual for, né, o modelo de negócio que garante competitividade hoje, na Stellantis, nós estamos preparados, né, para utilizá-lo da melhor maneira possível e garantir a competitividade que os nossos produtos e as nossas marcas precisam para que a gente siga liderando o mercado. Zola, recentemente um representante da Dongfeng no Brasil disse que a empresa vai ter produtos próprios no país e que para isso já conversa com a Stellantis e com a Nissan, com quem tem acordo de parceria na China, né? Em maio, a Stellantis e a Dongfeng assinaram um memorando de intenções para atuação no mercado europeu. Qual que é o interesse da operação que você comanda nessa parceria e como está estruturando uma possível integração das marcas por aqui? Olha, André, em primeiro lugar, acho que é importante esclarecer, né, que a parceria com a Dongfeng é uma parceria bastante longínqua, né? A Peugeot e a Citroën já têm uma parceria estabelecida com a Dongfeng na China há mais de 30 anos, uma parceria absolutamente consolidada, tá certo? Que, sobre o ponto de vista global, inclusive, já tem 2 produtos que foram divulgados, na verdade, 4, são 2 produtos Jeep e 2 produtos Peugeot, tá certo? Já confirmados em virtude dessa parceria, que vão chegar ao longo dos próximos anos. São produtos globais, produtos que, obviamente, à medida que cada um dos mercados
entenderem, né, que podem posicioná-los de maneira competitiva, cada uma das regiões tem a oportunidade de utilizá-los. Claramente, essa parceria é uma parceria que nos dá a chance, nos dá a oportunidade de explorar, né, essa dinâmica numa amplitude maior. E é exatamente isso que a gente está buscando fazer. A Dongfeng, hoje, tem e vai, né, se estabelecer no mercado brasileiro, ela já está estabelecida no mercado chileno, segue também para mais alguns mercados aqui na região, e diante da abertura que nós temos com eles, né, já a partir dessa parceria global, a gente tem debatido e discutido com eles a oportunidade de trabalhar essa parceria numa amplitude diferente, que nos deem a oportunidade de entender com um bom nível de equilíbrio, né, o que pode ser interessante para eles, né, em alguns mercados, e aí também é importante identificar que as necessidades do Brasil não são exatamente as mesmas da Argentina, que não são as mesmas do Chile e de cada um dos mercados aqui da região, mas claramente, né, existe aí, né, uma oportunidade importante para que a gente explore, e é exatamente isso que a gente está discutindo com eles. Se isso pode nos dar a chance de, eventualmente, colaborar de maneira mais intensa aqui na região para explorar novos produtos, para quem sabe, né, aproveitar numa amplitude maior assets, né, que a Stellantis tem aqui no Brasil, tem aqui na América do Sul, para quem sabe prover uma solução que, sob o ponto de vista parceria, possa funcionar para eles e para nós de maneira adequada, e eu, de fato, vejo, né, boas possibilidades da gente cooperar aqui na região com uma amplitude maior do que aquela que foi estabelecida originalmente nesse plano global. Zola, a Jeep acaba de lançar o Avenger no Brasil, né? O modelo mais barato da marca à venda por aqui. E este novo SUV agrega mais volume ou mais valor ao portfólio da Jeep por aqui? E qual a importância estratégica desse modelo para a marca, né? É o mais importante lançamento da marca dentro desse atual plano até 2030? Olha, Pedro, é um lançamento muito importante, é um lançamento, eu diria que fundamental, que estabelece um novo momento para a Jeep aqui na região, sem sombra de dúvidas. É um carro que vai agregar tanto sobre o aspecto de volume quanto sobre o aspecto de valor para nós. Um carro que amplia, né, de forma importante a cobertura da Jeep aqui no mercado brasileiro, e que muito em breve vai nos dar a chance de ampliar também a nossa cobertura em mais alguns mercados, né, aqui na região. É o caso do mercado argentino, paraguaio, uruguaio. E é óbvio, né, que ter a oportunidade de hoje, né, diminuir o ticket de entrada para a marca Jeep vai nos dar a oportunidade de fazer com que muitos clientes que não tinham Jeep no seu radar passem a olhar para a marca. Hoje, diante daquilo que a gente oferece sobre o ponto de vista tecnológico com a Avenger, seja em virtude da hibridização, que é muito importante, né, para alguns mercados, seja em razão daquilo que a gente é capaz de oferecer em termos de conteúdo com um produto, trazendo tecnologias para o segmento de BSUVs, que hoje só são encontradas em produtos, eu diria, de outra categoria e outro valor, como é o caso da tecnologia dos faróis Matrix, né, do seletor de terrenos, do assistente de descida, entre outros, né, features que eu poderia mencionar aqui sobre o aspecto tecnológico.
eu tenho certeza, né, que a gente está diante de um lançamento que vai fazer muita diferença para a Jeep, vai nos dar, de fato, a oportunidade de ampliar bastante aí o nosso portfólio e principalmente, né, de olhar, né, para esse novo momento da Jeep a partir do lançamento do Avenger como um momento, né, onde a gente, de fato, volta a crescer, volta a ganhar espaço no mercado, partindo aí, a partir de agora, para uma renovação completa aí do nosso line-up. A nova Fiat Strada, lançada em 2020, foi e continua sendo o principal responsável pelo desempenho positivo da Fiat no Brasil. Só que essa renovação aconteceu há mais de 5 anos, 6 anos no caso. Quanto fôlego você enxerga que a picape ainda tem para continuar liderando as vendas de veículos no Brasil antes de uma eventual próxima renovação? Olha, os números mostram que a estrada continua indo muito bem, né? A gente se enche de orgulho para falar da estrada aqui, porque ela de fato continua vendendo muito bem, continua liderando, né, o mercado brasileiro. Outros produtos ao longo aí desses últimos 5 anos chegaram, né, tentando de alguma forma buscar uma fatia do mercado que hoje a estrada cobre, e mesmo assim a gente continua vendo a estrada muito saudável, liderando aí o mercado brasileiro e com um nível de desejo muito alto. Mas se tem uma coisa que eu posso afirmar que aqui na Stellantis, na Fiat, nós não temos a presunção de achar que aquilo que a gente está fazendo hoje é suficiente para que a gente se mantenha competitivos no mercado no futuro. É fundamental que a gente estabeleça, eu acho que isso hoje é muito claro para nós, um inconformismo muito grande para saber que a gente precisa continuar inovando, a gente precisa continuar investindo, a gente precisa continuar trazendo novas tecnologias, a gente precisa continuar olhando para aquilo que é a necessidade do consumidor para que a gente tenha oportunidade de satisfazê-la da melhor maneira possível no mercado. Então, tem muita coisa no forno para a próxima geração da estrada, que obviamente vai chegar no futuro. Eu tenho certeza que, assim como nós fizemos no lançamento, né, da geração atual da estrada lá em 2020, nós vamos fazer no momento em que a gente lançar a próxima geração para trazer algo que surpreenda o mercado. Lá atrás, em 2020, nós lançamos, né, a primeira picape, 4 portas, 5 lugares, né, cabine dupla efetiva do mercado brasileiro. Depois, surpreendemos mais uma vez com a motorização turbo em cima desse carro, né, com uma variação grande de versões para ter uma amplitude muito grande, né, no mercado e cobrir realmente todas as necessidades. Eu já adianto que a gente está preparando para a próxima geração é mais um movimento como esse, um movimento que surpreenda e que satisfaça muito bem as necessidades do consumidor que precisa de uma picape. Brazola, como você mesmo já mencionou, a Fiat vai lançar ainda este ano o Argo X, que é baseado, dizem, no grande Panda europeu. Que espaço esse tipo de carro, com características que ele tem, é um pouco hatch, um pouco SUV, como quase tudo que tem sido lançado no mercado ultimamente, aliás, tudo tem que ter, parece, característica SUV, né? E que espaço você avalia que esse carro deverá ocupar nos mercados do Brasil e da América do Sul? Olha, Pedro, é um veículo muito importante, né, para nós, um veículo que tem tudo para assumir
um protagonismo grande dentro do segmento, e certamente, né, ser um dos nossos carros de passeio mais vendidos, né, tanto na Fiat quanto na Stellantis, né. Como nós já afirmamos, ele vai conviver, né, nesse primeiro período, com a geração atual, né, do Argo, portanto, né, o Argo X, ele convive, né, de fato, com a geração atual, do Argo, mas um produto muito tecnológico, um produto que certamente agrega também, sobre o ponto de vista tecnológico, uma série de features que vão surpreender, né, os consumidores desse segmento e que tem uma proposta de entrega de valor também muito interessante, né? Um carro que tem um porte muito interessante e que, mais uma vez, nós temos uma expectativa altíssima, né, de que ele pode e vai certamente ser aí um dos protagonistas do segmento. Bom, Zola, para finalizar aqui, numa conversa recente, você disse que as plataformas bio-hybrid com um nível maior de eletrificação não alcançam ainda o custo competitivo suficiente para desenvolver produtos que possam competir com os carros chineses eletrificados. Como que a Stellantis está trabalhando para tornar viável essas plataformas? Eu acho que existe aí, André, um movimento natural, né? Quando nós divulgamos, né, a nossa plataforma tecnológica BioHybrid, e vamos lembrar, né, isso aconteceu em 2023. Obviamente, tudo que aconteceu de lá para cá estabelece, né, para toda a indústria, não apenas para nós, né, aqui da Stellantis, uma necessidade, né, de reavaliação, né, de planos estratégicos, uma necessidade de ajustes nesses planos estratégicos para garantir que a gente vai ser capaz de entregar o nível de competitividade que o mercado pede, né? É o caso também, né, das plataformas BioHybrid, que eu não tenho dúvida, né, diante daquilo que a gente estabeleceu lá atrás, diante da ótica estratégica, a leitura de mercado foi perfeita, né, de que a gente precisaria, através das nossas plataformas, oferecer ao mercado soluções diante de toda a amplitude daquilo que envolvia eletrificação, né? Desde um híbrido leve, ou seja, MHEV, até soluções HEV, PHEV e BEVs, né? Eu acho que é exatamente isso que precisa acontecer. Porém, sobre a ótica de competitividade, os movimentos que aconteceram no mercado pedem, né, ajustes nesse plano para que a gente seja capaz de competir de igual para igual diante daquilo que hoje o mercado brasileiro oferece com os custos, né, que hoje são necessários para que a gente possa se manter saudável e competitivo diante do cenário atual. E é esse o ajuste que a gente está fazendo nesse plano, né? As soluções não mudaram, mas o nível de competitividade delas é que precisa mudar. Então, é um movimento natural que acontece de tempos em tempos na indústria. Eu tenho certeza, mais uma vez, diante das soluções que a gente tem hoje no grupo, das parcerias, né, do avanço tecnológico ao longo desses últimos 3 anos, que a gente tem tido a oportunidade de avançar nessas soluções para garantir o nível de competitividade necessário, e dentro de alguns meses, eu diria, nós vamos ter a oportunidade de dividir isso sobre o ponto estratégico com todos vocês, para explicar mais em detalhe como isso vai funcionar dentro do nosso portfólio de marcas e de plataformas. Olha, Zola, eu acho que nós já perguntamos
bastante e nós chegamos ao fim de mais um From the Top. E nós aqui de Autodata agradecemos você por encontrar esse tempo para partilhar, né, as suas ideias e seus planos conosco. Muito obrigado. Viu? Eu agradeço a vocês, muito obrigado, Pedro, André, é um prazer estar aqui com vocês e contem sempre conosco. Obrigado, Zola. E aqui também agradeço ao André por me ajudar a conduzir esta conversa. Até a próxima, André. Até a próxima, Pedro. Obrigado, Zola. E nós de Autodata Obrigado, agradecemos a sua audiência. A revista Autodata de agosto traz esta entrevista com o presidente da Stellantis América do Sul e um caderno especial com tudo sobre o lançamento do Jeep Avenger, tratando não só do carro em si, mas também do plano por trás dele, o mercado, sua produção, seus fornecedores, enfim, você vai ficar sabendo tudo a respeito do Jeep Avenger. E para acessar a revista digital é só entrar no site autodata.com.br e lá todos os dias você também fica atualizado com as notícias do setor apurados pela agência Autodata. Em setembro, nós voltamos com mais um From the Top para você aqui mesmo neste canal. Até lá!